O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Amado povo de Deus, ao longo da história da humanidade, as grandes construções sempre representaram imponência, poder, realeza, força e identidade. Se nós formos olhar para as construções mais antigas da humanidade, onde as sedes dos impérios aconteciam, das grandes famílias nobres e reais, enquanto as monarquias, as várias monarquias ainda existiam, porque hoje nós temos poucas monarquias no mundo. Se nós olharmos para os grandes templos construídos ao longo da humanidade, e nós, o Padre te chama a atenção para nós, para os templos cristãos, os grandes templos cristãos, nós vamos nos recordar de 2 coisas importantes. Um templo sempre vai provocar na minha vida uma identidade. E aqui o padre se referiu aos grandes templos, porque nós estamos celebrando um grande templo, não só para a cristandade, mas um grande templo para a história da humanidade, que é o templo dedicado a São João de Latrão, na Praça de São Pedro. O padre chama atenção para todos os templos cristãos e, é claro, católicos, construídos ao longo de toda a história da igreja, em 2 milênios de história. Quando um católico passa por uma igreja que é católica, ele pode estar o mais longe de casa possível, que ele vai olhar e vai se recordar da sua identidade religiosa. Eu sou católico e a igreja está presente aqui. E isso nos provoca uma estabilidade, uma segurança muito grande em afirmar a nossa fé. O outro fato
é que não só a identidade nós temos ao olhar os templos, mas geralmente nós buscamos frequentar estes templos, os nossos templos, porque nós no fundo buscamos orientação. Nós buscamos um rumo. Por isso que para nós o domingo, além de toda a doutrina que explica a sua importância, ainda não pode faltar no nosso calendário semanal, porque o domingo, além de encabeçar a semana, é através dele que nós ganhamos pela palavra a direção para toda ela. Então são duas coisas, identidade e orientação. Quando nós estamos celebrando a Basílica de São João de Latrão, nós estamos celebrando uma série de acontecimentos importantes para nós enquanto Igreja Católica. Por exemplo, para quem não sabe, foi nesta Basílica que a Igreja assinou com Constantino o tratado em que permitiu a religião católica ser praticada depois de séculos de perseguição cristã contra os cristãos. Não é à toa que essa basílica se tornou a igreja escolhida pelos papas para se tornar a sua catedral, porque nós sabemos que o papa não é só papa, o papa também é bispo da diocese de Roma, e todo bispo tem a sua catedral. Aqui nós temos de São Francisco Xavier no centro, o Papa Leão tem a sua catedral, que é a Basílica de São João de Latrão. Ou seja, enquanto bispo de Roma, é dali que o Santo Padre orienta os seus. E enquanto o Santo Padre fala, está orientando toda a igreja. E é por isso que hoje no mundo todo se celebra o dia que esta igreja foi dedicado o seu altar, dedicadas as suas paredes, como essa nossa foi um dia, dedicada à proteção de São João de Latrão. Muito bem, é São João e é de Latrão, porque Latrão é o nome do tratado assinado entre a igreja e Constantino na época. Dada a história, nós começamos a perceber com a primeira leitura de hoje, de Ezequiel, qual é a finalidade desta igreja. Por que existem templos suntuosos erguidos e por que existem templos mais simples? Mas por que a igreja viu a necessidade de se edificar neste mundo? Em primeiro lugar, porque precisava, já vimos isso, dar identidade aos seus filhos. Olhando, nos identificamos e nos orientamos. Agora Ezequiel tem uma visão muito bela sobre o sentido da nossa igreja. Ezequiel consegue enxergar água jorrando de todos os cantos de um templo. Consegue ver que essa água banha e chega em todas as direções e todas as portas. É uma água que brota do seio do templo e sai pelas portas a inundar o seu redor. A água doce, a água da fonte, vai dizer a visão que essa água é tão doce, que essa água é tão pura, que ela é capaz de chegar até o oceano e tornar a água salgada doce. Aqui nós precisamos lembrar da menção que este elemento água doce, fonte do templo, faz ao nosso batismo, irmãos, que começou lá na travessia do Mar Vermelho. A água salgada, que representava a morte para os judeus, é vencida com a travessia do mar, que já sinaliza para nós a Páscoa, a passagem, e também simboliza que toda a morte já fora vencida, porque a fonte de água viva que jorra do templo, o próprio Deus, o próprio Cristo, nos salvou. Agora, é claro que o profeta Ezequiel não conhecia Jesus ainda, e é por isso que essa nossa missão é resgatada, em primeiro lugar, através dos templos. O que a igreja hoje precisa fazer é aquilo que ela sempre precisou fazer.
quando Jesus a torna seu corpo místico e ele nossa cabeça, o que ele quer que a igreja faça em tudo o que pratique, na pregação, nos sacramentos, nas pastorais, na evangelização, nas formações, nos retiros, o Senhor quer que a sua igreja espalhe a vida, dissipe trevas, dissipe a cultura de morte que nos ronda. A igreja precisa dissipar a vida e a vida nova que brota de sua cabeça, o próprio Cristo. É para isso que nós, inclusive como igreja, precisamos viver nas nossas atividades. Porque das paredes, a responsabilidade para o batismo de se chamar igreja chega até nós. Não há sentido na parede se não tem quem ocupe o interior das paredes. A missão dada para que o edifício igreja espalhe a vida nova precisa fazer parte da nossa vida de batizados. É de nós que as pessoas precisam ouvir que o Senhor é a vida nova que a humanidade precisa. É de nós que as pessoas precisam ouvir e acreditar que existe salvação e que é possível lutar em relação a ela e que vale a pena lutar por ela. As paredes não têm almas, irmãos. O Senhor não está preocupado com as paredes. O Senhor está preocupado com as nossas e com todas as almas pelas quais Ele já deu a vida no Calvário e ressuscitou. São as almas que precisam ser igreja ainda mais do que os corpos. As nossas almas precisam professar a fé católica. As nossas almas precisam ficar felizes por sermos católicos. As nossas consciências precisam ser iluminadas pelo céu que nos espera. E é isso que importa para o nosso Deus. E é por isso que não parou nas paredes. É por isso que não parou em nós. Mas o verdadeiro templo o Senhor assume para si. E isso é citado tanto na segunda leitura de hoje como no Evangelho. Porque a mesma água que aparece na visão de Ezequiel lá no Antigo Testamento é a mesma água que jorra do lado aberto de Cristo na cruz, por mim e por você, assumindo no seu corpo o que é a igreja. Quer saber o que é a igreja católica? Olha para o corpo do Cristo na cruz. Chagada, macerada, às vezes perseguida, às vezes maldita pelas pessoas e julgada, ferida, mas continua fazendo aquilo que Jesus faria, batizando, curando, anunciando o Evangelho. Então, meus irmãos e irmãs, celebrar a dedicação da Basílica de São João de Latrão é celebrar a minha identidade católica e a sua, que é totalmente manifesta no corpo de nosso Senhor. Quer se encontrar? Quer ter direção na vida? Quer voltar ao caminho certo? Olha para o corpo do Cristo na cruz. Esse corpo é a igreja. E é neste corpo que nós nos encontramos. E nós só aprenderemos a ser igreja de verdade quando nós nos identificarmos com este corpo, que chagado ressuscita. Nós ouviremos na oração pós-comunhão exatamente isso. Que nós, como igreja, neste mundo, refletimos o que é a Jerusalém Celeste. E a Jerusalém Celeste foi conquistada à base de um corpo crucificado que ressuscita. Nós também não cumpriremos a nossa missão se não nos identificarmos também ao corpo chagado de Jesus na cruz. Peçamos essa graça por todos nós, a intercessão da Virgem Maria, de São José, de São João, pela nossa caminhada e pela nossa fé.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.